Olá galera, tudo bem? Professor Jefferson aqui na área de novo e hoje dando continuidade aos tema revoltas na América colonial, América que era colonizada pelos portugueses, né? Nosso lugar de origem aqui. Eu vou falar um pouco mais hoje sobre alguns elementos que representam assim a base fundamental sobre a qual todas essas revoltas elas estão ancoradas, que é basicamente a relação que existia entre a colônia e Portugal. Então muitas vezes essas relações que se estabeleciam entre os representantes das capitanias hereditárias eram marcadas muitas vezes por interesses distintos, interesses conflitantes, e esses interesses conflitantes muitas vezes eram recebidos pela coroa portuguesa de maneira negativa. Então existia muita contenção em torno de todas essas revoltas, tá? Então, pessoal, só para nós recapitularmos aqui, antes de entrarmos de fato nas duas revoltas que nós vamos trabalhar nesta aula, tá? Lembre que eu falei para vocês que nós tivemos lá o Tratado de Tordesilhas, que ele delimitava o campo de alcance de atuação das duas principais potências naquele momento, né, no início do século XVI. Estamos falando de Portugal e de Espanha, tá? Então aqui, um pouco mais reduzido, nós temos ali na faixa que delimita a exploração de Portugal, né? Então vejam aqui, essa faixa que traça aqui, nós temos as chamadas capitanias hereditárias, que elas são determinadas ali ainda no início do século XVI, tá? Então, cada uma dessas capitanias responderia individualmente ao rei de Portugal, no caso, Dom João, né? Então, aqui, pessoal, muitas destas capitanias, elas tinham produções econômicas distintas, tá? E o principal destaque econômico para a primeira fase do Brasil colonial, nós estamos falando aqui do início da entrada dos portugueses até o século XVII, século XVIII, né, que é a primeira fase marcada muito pela produção de açúcar e pela exploração dos recursos naturais aqui do território das Américas, né, da América do Sul. Tudo isso vai fazer com que algumas capitanias tenham mais destaque em relação a outra. E aqui, no caso, uma de grande destaque é a capitania de Pernambuco. Então guardem este nome, porque a capitania de Pernambuco ela vai apresentar uma série de contraposições à autoridade da coroa até lá o Brasil Imperial, até o século XIX. Então, no século XIX, nós vamos ter, inclusive, uma tentativa de separar parte do Nordeste do Brasil do restante do território nacional, do território brasileiro, tá? Então isso não é novidade, essa ideia de separatismo, de independência, ela acontece em vários momentos da história do Brasil. Nós também vamos ter depois lá a guerra que envolve a parte sul do Brasil, né? Que é a guerra dos farrapos em relação aos desmandos do imperador do Brasil, no caso o Dom Pedro I, né? Então esses conflitos eles sempre vão acontecer, tá? Então, dito isso, pessoal, entendendo aqui também, recapitulando essa parte das capitanias hereditárias, que eu sei que é um tema que vocês viram ano passado, só para vocês entenderem que cada uma dessas regiões delimitadas, elas representam uma espécie de produção econômica distinta, e isso tudo dependeria da relação que se tem entre a coroa de Portugal e os representantes destas capitanias, ok? Então aqui, pessoal, uma vez que nós entendemos esta relação, existem dois tipos de conflitos que os historiadores gostam de diferenciar. O primeiro deles são os nativistas, que são aqueles problemas internos da própria organização do Brasil, ou uma reivindicação por parte dos colonos em relação à força de trabalho, como é o caso da revolta de Beekman, que nós vamos ver e reforçar agora nesta aula também, que tem essa questão da mão de obra escravagista e como ela seria aplicada. E tem aqui também as guerras separatistas, que elas tentam uma independência ainda maior com relação a Portugal, ok? Então são essas as duas formas de aplicação dessas revoltas, né,
de posicionamentos em relação à coroa. Então, em alguns casos, nós temos ali problemas internos da própria organização e logística destas capitanias. E também temos daí a contraposição dessas capitanias em relação aos demandos da coroa. No caso de uma das revoltas que nós vamos ver aqui, nós temos essa posição um pouco mais separatista, não apenas do ponto de vista de separar de Portugal, da influência de Portugal, mas de delimitar a influência econômica e também a carga de impostos que era cobrada, que Portugal cobrava desses colonos, né, desses representantes das capitanias, tá? Então tudo isso gerava uma série de conflitos. Então a revolta de Beekman, ali na página 35 do livro de vocês, não tem mais detalhes, mas ela basicamente girava em torno, como eu falei na aula passada para vocês, da produção escravagista. Então todas aquelas drogas, o Guaraná, tudo isso era produzido, extraído pelos indígenas. Então os jesuítas ali, eles compram essa briga de proteção dos jesuítas, e daí a Companhia do Maranhão, que era uma companhia responsável por trazer escravos da África, prometeu a esses colonos essa mão de obra que nunca aconteceu, tá? Então, na capitania de Grão-Pará, ali, né, no Maranhão, que ocorreu isso, e daí aqui também nós temos uma posição muito forte ainda dos holandeses que vão, ainda no início do século XVIII, se deslocar ainda mais para outros lugares, voltar até para a Europa e não ter tanta influência do Brasil, tá? E aqui hoje, pessoal, quero falar para vocês sobre a Guerra dos Emboabas. Tá? Essa guerra aqui é muito importante, por quê? Porque ela envolve alguns dos personagens mais importantes para a consolidação daquilo que é o Brasil, territorialmente falando, né? E nós estamos falando dos bandeirantes. Então aqui tudo gira em torno da questão do ouro aqui. No caso, este conflito ele tem essa característica, né? Que é a reivindicação pela extração do ouro, tá? Então abram lá na página 86, que ele tem algumas informações introdutórias que vocês podem recorrer, né? Então veja ali que é por volta de 1693, né? O paulista Antônio Rodrigues Azão descobriu ouro perto de onde hoje é a cidade mineira de Sabará, né? Nos anos seguintes foram descobertas novas minas de ouro, como a de Vila Rica, que nós vamos falar depois, de Ouro Preto, daí o nome Minas Gerais. Então aqui o polo, a capitania de Minas Gerais, ela era muito conhecida por extração desses minérios, né, extração de ouro. Então vejam, lá Pernambuco, questão do açúcar, e aqui Minas Gerais, questão do ouro. Então, neste momento, uma coisa muito importante, pessoal, para nós sempre lembrarmos, as capitanias, elas representam uma forma de produção econômica que responde sempre à autoridade de Portugal, tá? E aqui que nós temos a diferença dos conflitos e os interesses que giram em torno disso tudo, tá? Então, pessoal, esse conflito, dos Emboabas, gerou uma animosidade entre a coroa, porque as pessoas que estavam ali vivendo em Minas Gerais acreditavam que a extração do ouro deveria ser uma prioridade dos próprios colonos, daqueles que estavam vivendo ali, porque eles encontraram o ouro. Já a autoridade de Portugal dizia que não podia ser assim, que a prioridade era que o ouro extraído tivesse uma grande porcentagem para Portugal, tá? Então, nos primeiros anos de mineração ocorreram vários conflitos na região de Minas em decorrência disso, né? O maior deles teve origem na disputa pelo ouro entre os paulistas que o descobriram e os forasteiros portugueses e pessoas de outras regiões do Brasil que queriam explorá-lo, né? Os portugueses foram apelidados pelos paulistas de emboabas, que é como se fosse um forasteiro, alguém que vem de fora, né? Um termo pejorativo utilizado para descrever alguém que vem lá de fora e ter o bedelho aqui nos assuntos de dentro do território, né? Então, os forasteiros chamados de emboabas e liderados pelo comerciante português Manuel Nunes Viana foram proibidos de entrar na região e reagiram pegando em armas. O conflito se estendeu por 2 anos, de 1707 até 1709, e ficou conhecido como Guerra dos Emboabas.
Durante os conflitos, os emboabas aclamaram Manuel Nunes, governador de todas as Minas, né? Aqui no caso de Minas Gerais. Então ele seria o representante de Minas Gerais, tentando reagir a este desmando de todos os forasteiros, dos emboabas que chegavam ali atrás do ouro, né? Então o conflito foi vencido pelos emboabas, né? Pelos forasteiros. E para melhor controlar esta colônia, o governo português decidiu então, pensando em conter essas revoltas, né? Ele enviou ao Rio de Janeiro um novo governador com mais austeridade, né? Ele criou a capitania de São Paulo e de Minas de Ouro em 1710, que até então fazia parte das capitanias do Rio de Janeiro, né? E ele elevou os povoados mais populosos à nova capitania, que uma nova capitania na condição de vila. Então isso era muito importante nesse momento, né? Quando você decretava que aquilo era uma vila, você tinha uma importância social urbana, então você chamava mais interesse de pessoas de fora, de outros colonos e assim por diante. Então isso era uma forma de propaganda para aumentar o desenvolvimento daquela capitania. Então isso gerava uma disputa interna entre as próprias capitanias. Então vejam, cada uma das capitanias não estava alinhada à autoridade de Portugal. Pelo contrário, existiam muitos problemas que exigiam aqui neste momento uma contraposição desses colonos para poder ter ali a sua forma de desenvolvimento individual, né? Então, pessoal, essa guerra ela tem como desdobramento essa maior centralização de Portugal nas atividades dessas capitanias, inclusive dividindo ainda mais os territórios, né? Então, lá na página 37, vocês têm essas informações aqui que vão dizer ainda mais como é que isso funciona, né? Então, só para a gente destacar aqui, a região de Minas Gerais, entre 1708 e 1709, acabou se transformando em palco de um conflito que acabou conhecido como Guerra dos Emboabas, sendo os emboabas os estrangeiros que vinham atrás do ouro. Beleza, pessoal? Então, dito isso, nós vamos para a Guerra dos Mascates, que ocorre entre 1710 e 1711, tá? Essa guerra lá acontece lá na capitania de Pernambuco. Então lembra que eu falei para vocês que a capitania de Pernambuco ela era responsável pela produção do açúcar, tá? Então, em decorrência de uma desvalorização do açúcar que era produzido em Pernambuco, né? E esse açúcar ele era agora extraído de outros lugares do mundo. Então, pensando nessa questão, nessa precarização da produção de açúcar, todos os ânimos eles ficam aflorados, porque nesse palco, né, de interesses econômicos, de competição entre as próprias capitanias, aqui nós temos uma desvalorização da produção do açúcar em Pernambuco. Isso vai enfraquecer as suas bases, tá? Então daqui surge uma organização dos próprios representantes das capitanias que vão tentar aqui se posicionar e também fazer esse processo de admitir que Pernambuco ele já havia passado de um vilarejo para lugarejo ali para uma vila mesmo. Então aqui, inclusive o Pelourinho, que é um dos desdobramentos deste conflito da Guerra dos Mascates, né? E os mascates eles eram os comerciantes. Daí eu vou explicar por que eles são importantes aqui. Surgiu desse descontentamento que os produtores de açúcar tinham em relação aos preços daquilo que era produzido ali em Pernambuco, daquilo que era extraído. Então eles pediam ajuda dos mascates, que eram os comerciantes, para mediar essas transações econômicas junto a Portugal. Só que os mascates, ao fazer isso, eles acabam ainda pegando mais juros destes fazendeiros, né? E ficando cada vez mais ricos. Então, em decorrência disso, desse poder que os mascates adquirem, os fazendeiros aqui, eles vão entrar em conflito armado com os mascates, tá? Então aqui, ó, acompanhem comigo, pessoal, lá na página 88, tá? Então, na segunda metade do século XVII, o açúcar brasileiro vinha perdendo preço na Europa. E com isso, os senhores do engenheiro de Olinda contraíram dívidas com os comerciantes de Recife. Assim, esses comerciantes, chamados na época de mascates, foram enriquecendo enquanto os senhores do engenho de Olinda se endividavam, tá?
Daí nasceu uma forte rivalidade entre os dois grupos, tá? Inconformados, os proprietários, aqui no último parágrafo da página de vocês, tá? Só para a gente entender. Inconformados, os proprietários olindenses se armaram, invadiram Recife e destruíram o Pelourinho, dando início assim à Guerra dos Mascates. Então, só para vocês entenderem, o Pelourinho ele era um lugar central que determinava aqui a autoridade dos mascates, porque os mascates conseguiram a alcunha de vila para a capitania de Pernambuco. Então isso gerou uma revolta e era um símbolo o Pelourinho. Então, e não só o Pelourinho era utilizado como uma referência identitária daquele lugar como uma vila, como também que era o lugar utilizado para castigar os escravos, né? Então vocês já devem ter ouvido até falar histórias sobre o Pelourinho. Então, quais foram os desfechos desse conflito, né? Então o governo português interveio em favor dos comerciantes, dos mascates, mandou soldados reprimirem os olindenses. Então aqui nós estamos falando de uma guerra separatista, porque se o exército, se as forças armadas de Portugal tiveram que intervir, né, então aqui isso significa que existia uma possibilidade de pensamentos de separação, tá? Então, pessoal, dito isso, nós entendemos que essa relação entre as colônias era repleta de animosidades, e isso tudo vai ocorrer em vários momentos da história, tá? Então, pessoal, para esta aula nós paramos aqui na Guerra dos Mascates e depois nós vamos falar na próxima aula da revolta de Vila Rica e depois da Conjuração Mineira, tá? Então, beleza? Pessoal, não deixem de fazer as atividades, não deixem de tirar as dúvidas de vocês pelo meu e-mail, então pode mandar no meu e-mail direto lá que eu respondo vocês. Beleza, pessoal? Até mais, um abraço.